Êxodo 3,13 fala assim: então disse 3,13, pastor Pedro. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? A minha tradução fala assim: então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? A pergunta mais fundamental que já foi feita por Moisés. Quem és tu, ó Deus? Qual é o teu nome? Ao contrário do que muita gente da filosofia ou da teologia tenta fazer, Deus ele não pode ser definido. Deus ele não pode ser explicado. Deus não pode ser estudado. Deus não pode ser perfeitamente compreendido. Porque Deus, dentro do nosso intelecto humano, ele não tem como a nossa mente entender e compreender Deus em sua proporção máxima. Porque no instante que eu, racionalmente, intelectualmente, compreender a Deus, Deus se tornou menor do que a minha mente. Porque a minha mente conseguiu conceber Deus, então Ele está contido na minha cabeça, na minha mente. Se Deus está contido na minha mente, quando eu entendo Ele na sua proporção máxima, Ele se tornou menor do que eu. E se Deus é menor do que eu, Ele deixa de ser um Deus e se torna um ídolo. Alguns da ciência dizem que nós temos 10% da nossa capacidade de raciocínio. Ainda que você usasse 100% da sua capacidade, você não teria condições de entender Deus na sua dimensão, na sua expansão. A narrativa bíblica, ela não tenta tratar Deus de uma forma a esgotá-lo. Ela não consegue exaurir, não consegue chegar ao limite dessa compreensão de Deus. A Bíblia, ao contrário do que querem alguns teólogos, ela não se torna linear, ela não começa com uma revelação primitiva e vai se depurando ou evoluindo, acumulando informações ao ponto de chegar no final da narrativa bíblica e fazer você compreender Deus. É impossível alguém compreender Deus. É impossível. Quando eu fui estudar teologia, eu tinha 21 anos de idade, na idade da minha filha hoje. Eu estava com a Fabiana tinha 20 na época. Nós fomos para São Paulo e eu pensando que eu estava indo para um seminário teológico para conhecer Deus, eu descobri que dentro do seminário teológico eu estava conhecendo mais a mim mesmo. Quando eu chego da teologia do Instituto Bíblico, a gente começa a implantação de encontros com Deus, que hoje nós temos o Jornada, que é uma evolução do encontro com Deus. E quando a gente foi para o encontro com Deus, eu falei, pronto, Jacó, ele disse que viu Deus face a face, então eu estou indo para o encontro com Deus, para ver Deus face a face. E eu descobri que quando eu cheguei no encontro com Deus, eu precisava conhecer Deus, e o que eu mais conheci foi acerca de mim mesmo. Você sai do encontro com Deus entendendo, compreendendo, e muitas vezes nem compreendendo direito ainda os seus conflitos, mas sabendo uma rota de solução e de resolução para os seus problemas. Mas uma das formas que Deus se revela na palavra é através de seus muitos nomes, que são formas de se referir a Deus, mas também expressam os diferentes aspectos da sua natureza em relação ao mundo. Fala de santidade, fala de reverência. Os nomes de Deus são tratados com uma extrema reverência. Você vê que até hoje o tetragrama, o nome de Deus não tem no seu original o nome certo, é um tetragrama, que é YHWH. Quando o judeu ele vai pronunciar,
ele não pronuncia em voz alta. E quando ele faz a leitura da palavra, ele substitui o tetragrama pela palavra Adonai ou Axé, porque ele não tem tamanha a reverência, que ele não tem a ousadia de estar pronunciando o tetragrama. Cada nome de Deus revela um aspecto diferente da sua essência. Por exemplo, Elohim, que é usado para denotar o Deus Criador, o juiz supremo do universo, enquanto El Shaddai enfatiza a sua onipotência, o seu poder absoluto. Os nomes de Deus são usados em orações, rituais, consagrações. Muitas vezes invocamos o nome de Deus, Jeová Jiré, o Deus que provê, Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz. Nós pronunciamos o Deus que cura, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor está aqui. Nós pronunciamos o nome de Deus que encontramos no Antigo Testamento para fazermos as nossas orações ou lançarmos as nossas palavras proféticas. Quando Gideão ele foi edificar um altar, ele edificou um altar e falou: Yahvé Shalom, quer dizer, o Senhor é a minha paz. Porque naquele momento ele estava no meio de uma guerra, no meio de conflito, o exército inimigo estava saqueando o povo, e ele precisava naquele momento invocar tudo aquilo que ele precisava e necessitava para a sua nação. Então ele fala: Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz absoluta, que no Novo Testamento vamos ver que é a paz que excede todo entendimento. É como se Gideão estivesse falando: o Senhor é a paz que vai além do meu entendimento. E aquele altar simbolizava isso. Mas o judeu, quando usa a palavra Shalom, é em forma de cumprimento e declaração sobre a vida do outro, onde ele fala: eu quero que na tua vida tudo seja pleno, tudo seja completo. É como se eu declarasse para o outro: Shalom Adonai, tudo, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo plenamente. Diga plenamente. Você vai ouvir essa palavra lá na frente. Plenamente. Porque o que ele faz é completo. O que ele faz não falta. Quando ele move, ele não deixa você fora do lugar. Até no deserto que você está no lugar certo. Nesse exato momento, você está no lugar certo. Porque o Senhor está se movendo junto com você. E à medida que ele vai te movendo, ele vai te guiando, e ele faz o caminho dele em meio ao deserto. Em meio à tempestade, ele consegue construir o seu caminho, e ele te leva a águas tranquilas. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Esses nomes identificam Deus e ajuda você a compreender a sua natureza, a se relacionar com Ele de maneira mais profunda, mais significativa. Cada nome revela um aspecto específico do caráter divino, proporcionando uma visão mais completa e profunda de quem Deus é. Davi conhecia Deus de uma forma única, ao ponto de ensinar o seu filho Salomão. Salomão, em Provérbios 18:10, ele escreve: o nome do Senhor é torre forte, sobre a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Mas também ele, conhecendo o nome de Deus, no Salmo 91, Davi escreve: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em um lugar alto, porque conheceu o meu nome. Uau! Você conheceu o nome de Deus. Você conheceu o nome de Deus. Faz com que Deus te coloque no lugar alto. Muito importante é conhecer o nome de Deus. O nome revela seu significado. Cada nome revela um pouco da pessoa. A coragem de Davi
contra o gigante se revela quando ele fala: eu venho contra ti não com pau e nem com pedras, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, que nunca perdeu a batalha. E ele joga aquela funda que acerta a testa do gigante e ele tomba diante dele. Eu quero dizer que quando você entrar numa batalha em nome do Senhor dos exércitos, as tuas armas podem até parecer humanas, naturais, mas quando você lançar em nome do Senhor dos exércitos, os teus inimigos, os teus gigantes, eles vão cair e você vai vencer a tua batalha. Oh meu Deus, tem alguém aqui esta noite? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vou falar igual o pastor Elton: não me deixe só. Nós temos uma carência pastoral, que precisamos saber que você está aqui entendendo o que a gente está falando. Davi conhecia o poder do nome de Deus. Precisamos falar o nome de Deus com respeito. Lá em Romanos, Paulo ele diz: porque todo aquele que chamar o nome do Senhor será salvo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, o Senhor conhece os seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Não tem nada mais poderoso do que você buscar conhecer a identidade de Deus através do seu nome. Tem pessoas que usam o nome do Senhor em suas malandragens, em suas carnalidades, em suas vigarices. Precisamos respeitar o nome de Deus. Em nome de Deus, a igreja durante muito tempo atrás, eles mataram pessoas. A igreja apostatou da fé. A igreja matou a fé de muita gente. Tem pessoas hoje que fazem as suas negociatas, as suas trambicagem através do nome de Deus. Até hoje as pessoas utilizam o nome de Deus em vão, quando em um dos 10 mandamentos fala: não use o nome de Deus em vão. E aí eu entro numa questão que eu falei hoje pela manhã. Tem gente que fala assim: não, eu estou orando por uma pessoa ali, só que essa pessoa é casada, mas Deus me revelou. Você entende como é usar o nome de Deus? Ei, moça, Deus não quer que você seja amante, porque ser amante é você colocar numa posição de comer migalhas. Tem homens que olham para uma mulher casada e falam: Deus vai me dar esta mulher, e usa o nome de Deus. Eu vi um pastor se divorciando, e ele deixou de se apaixonar pela esposa. E ele falou: o Senhor me deu livramento. Um próprio pastor dizendo que Deus tinha livrado ele do casamento. Você não pode buscar um divórcio usando o nome de Deus para se divorciar e cometer o que é errado. Porque eu acredito que há poder no nome de Deus para restaurar o teu casamento, para mudar a tua sorte, mudar a tua história, e você escrever uma outra página da tua vida. Não é trocando a sua mulher, nós não endossamos a troca de casamento. Ah, pastor, estou no meu 2º casamento. Ok, tem como recomeçar. Você paga um preço por isso, o preço é mais alto. Uma pessoa que recomeça em outra família, ela paga um preço mais alto. Pastor, eu não concordo, mas eu não estou pregando para você concordar ou não concordar. Eu estou pregando a palavra. Uma vez uma pessoa falou assim: o senhor pregou hoje, eu não concordei. Eu falei: alcancei meu objetivo. Porque a gente não pode subir aqui só para receber tapinhas nas costas. Vai ter pessoas que não vão se agradar do que a gente fala. E está tudo certo. Se te incomoda, te inquieta, é porque alguma coisa está mexendo dentro de você. Eu não sou a causa. Você tem que... Deixa de transferir para mim. Puxa para você e tenta entender por que você está se incomodando. O que é que está te incomodando?
Nós não podemos ensinar um sistema, aceitar um sistema progressivo, onde ensina que você pode casar 2, 3, 4 vezes e deixando um rastro de doenças em nome de Deus. A igreja está entrando nisso, pastores hoje com 2º casamento, líderes hoje com 2, 3 casamentos nas costas. Nós não podemos entrar nessa rota, porque em nome de Deus, porque Deus me disse, Deus me revelou, e em nome de Deus você vai cometendo atrocidades e deixando um rastro de sangue por onde passa, machucando pessoas, para poder alicerçar tuas vigarices, a sua canalice. E nós não podemos aceitar isso. Quando Davi está morrendo, perto de morrer, ele chama o seu filho e fala: seja homem. Foi o melhor conselho que um pai dá a um filho: seja homem. Assuma a sua responsabilidade. Pare de projetar para Deus. Eu sei que existe uma ramificação da teologia que diz: não, tudo que acontece é porque Deus permitiu. Não é bem assim, nós temos responsabilidade. E Gálatas fala: tudo que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Se ele plantar na carne ele vai colher corrupção. Salmo 119:9 fala assim: redenção, enviou ao seu povo, ordenou o seu convênio para sempre, santo e tremendo é o seu nome. Diga: santo e tremendo é o seu nome. Conhecemos a narrativa, a natureza dos atributos de Deus por seu nome. Jesus diz, o próprio nome de Jesus quer dizer Deus salvação. Deus revela seu nome como uma forma de quem Ele é. O nome representa os seus atributos. Olha só alguns nomes que nós vamos encontrar no Antigo Testamento. Deus que provê. Deus é a nossa bandeira. O Senhor está aqui. Deus Todo-Poderoso. O Deus da guerra. O Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha justiça. Deus soberano. O Senhor é meu pastor e o Senhor que cura. Aí você já deve ter ouvido Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Raá, Jeová Tzidkenu, Jeová Sabaoth, que nós utilizamos muitas vezes em nossas canções. Olha o que Jesus fala em João capítulo 17, versículo 11. João 17:11. Agora não ficarei, olha o que Jesus fala para os discípulos. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Olha só, deixa eu ler o texto, que o texto é muito, muito bacana, ele dá para se trabalhar. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes estão no mundo. Ele está falando dos discípulos. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. Em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como eu sou um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. Jesus fala: Deus, protege-os em teu nome, porque eu protegi e defendi em teu nome. Jesus, em nenhum momento, ele chama para chamar no nome dele, nesse momento. Nesse momento, ele fala em teu nome, porque é uma unidade entre o nome de Jesus e o nome de Deus. E nenhum deles se perca. Aí ele fala, o filho da petição. Aqui claramente Jesus revela o poder do nome. E ele diz que guardava os discípulos pelo poder do nome. Em Colossenses, e dando introdução, e concluindo a minha introdução para a mensagem, para entrar na mensagem, fala assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades.
Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a sua plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, fala assim: por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqui está falando de Jesus. Ele tem um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Diga: Jesus Cristo é o Senhor. Não, desse jeito ele não é teu Senhor. Fale: Jesus Cristo é o Senhor. Olha que interessante. A gente vai ver no Antigo Testamento sendo mencionado vários momentos o nome de Deus. E o nome de Deus, ele é ressignificado ou revelado através dos profetas, dos patriarcas, dos salmistas, dos reis. É revelado, você vai ver em diversas partes da palavra do Antigo Testamento. Mas quando chega no Novo Testamento, se não fosse tão importante, você não ia ver várias menções acerca do nome, tanto do nome de Deus quanto do nome de Jesus. Essa compreensão é que temos de Deus. Para nós cristãos, é uma revelação que temos do Senhor. Ele é o mesmo, Ele é um com o Senhor Jesus Cristo. E agora eu posso ver que o próprio Deus, Ele se fez carne e decidiu habitar entre nós, nascendo de uma mulher. É quando o anjo ele fala para Maria: você vai ter um filho, que o nome dele será maior. O nome dele vai ser exaltado. O próprio anjo fala isso. Quando Jesus fala em meu nome, encontramos aqui a manifestação da presença de Deus em toda a sua potência, ou na sua potência máxima, no poder de uma procuração dada pelo Senhor através do seu nome. Quando nos submetemos ao nome de Jesus, nos submetemos a um estilo de vida que nos autoriza a usar esse nome. Sim, eu estou dizendo que você tem autorização para usar o nome de Jesus. E é aqui que entra o tema da mensagem: o nome que vence as batalhas. Talvez você não está vencendo as suas batalhas por pecados, por não estar ligado ao corpo de Cristo, por não estar em Cristo, o Hebreus ele fala embaraços e pecados. Então tem pecados e tem embaraços. E eu entendo como embaraços são as patologias da alma, traumas, complexos, medos, empilhamentos emocionais, gatilhos que carregamos no nosso passado, que nos impede de avançar. Nós entramos em ciclo, mas nós precisamos entender esse poder que vai nos tirar de um buraco ou de um deserto. Olha que Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 fala: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e beberão coisas mortíferas e não lhe fará dano algum. E vão impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Jesus está falando em meu nome. É uma procuração, e eu anotei aqui. O que é uma procuração? Procuração é um documento legal que permite uma pessoa conceder poderes a outra para agir. Quando ele fala em meu nome, ele está te permitindo, ele está te dando poderes para agir em seu nome em determinadas situações.
Lá em João capítulo 16 fala assim: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Uau. Jesus ele fala: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome você vai colocar a mão sobre enfermos e os enfermos vão ser curados. Em meu nome você vai beber algo mortífero e não vai morrer. Aí quando é lá em João ele fala: você pode pedir o que quiser ao Pai, em meu nome, e Ele vai conceder. Você tem uma procuração dada por Jesus para chegar ao trono da graça, porque o véu ele se rasgou e hoje você tem acesso pelo novo e vivo caminho. E você não tem mais limites, etapas para chegar até o Pai. Você vai ao Pai através do Senhor Jesus Cristo. Porque através dele, quando João ele fala: filhinhos, vocês têm um advogado diante do Pai. Ele está falando do Senhor Jesus, que é o nosso advogado, que nos deu uma procuração. Então hoje, através do nome dele, eu consigo chegar ao trono de Deus e desfrutar de todas as bênçãos celestiais que Deus tem para mim. Oh meu Deus, tem alguém aqui? Você recebe essa palavra? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Jesus assegura que eles tinham acesso a todas as bênçãos dos céus. E o que eles deveriam fazer era pedir em seu nome. A propósito, você tem orado em nome de Jesus? Um desconhecido, está lá na Bíblia, um desconhecido operou milagres através do nome de Jesus. E os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, lá em Marcos, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, e o qual não nos segue, e nós o lhe proibimos, porque não seguia conosco. E eles falaram com orgulho: mestre, nós chegamos lá e falamos: não pode, está errado, você não anda com a gente, você não está na rede e nem no GR, você não faz parte da liderança. E a Bíblia fala que ele estava expulsando demônios em nome de Jesus. Olha o que Jesus fala: não lhe proibais, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Jesus fala assim: vocês são chatos pra caramba. Não incomode esse homem, porque ele está falando em meu nome. E se o milagre está acontecendo, olha só, aqui é uma chave que você precisa pegar. Ele fala: porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Quer dizer, uma pessoa que usa o nome de Deus, mas tem uma vida reta, ela tem resultado. Pastor, eu uso o nome de Deus e não funciona, porque você precisa consertar a tua vida. Tal pessoa não era do círculo de Jesus, não andava com os discípulos, ele declarava que todo o poder estava no nome de Cristo, ele provavelmente era mais um entre a multidão. Era só um apaixonado por Jesus, mas ele se apropriou da promessa. Certamente ele estava na praia, ou no monte, ou no templo, ouvindo Jesus pregar, e ele ouviu, e Jesus falou: em meu nome farão milagres, em meu nome. Jesus deve ter dito, e aí ele falou: opa, isso aí é um sinal. E talvez ele se encontrou em uma situação adversa,
no meio de uma depressão, no meio de uma angústia, sentimento de morte, de derrota, no meio de um divórcio, no meio de uma demissão, de uma falência da sua empresa, de algum demônio que entrou no caminho dele, porque o apóstolo Paulo ele se encontrou com demônios quando ele fala: por 3 vezes eu pedi a Deus, e por 3 vezes esse demônio que vinha me esbofetear. O apóstolo Paulo fala que o próprio demônio vinha esbofetear ele. Então, se o apóstolo Paulo encontrou demônios, imagina um pobre homem desse. E talvez nesse momento, onde ele precisava exercer a fé, ele deve ter erguido a voz e falado: em nome de Jesus, demônio, eu te dou uma ordem, saia! Aí ele viu o milagre acontecendo e ele falou: deu certo, eu vou fazer de novo. E ele faz. E aqui é para todos nós, porque você não precisa que eu, o pastor Elton, algum pastor esteja perto de você: pastor, por favor, visite a minha casa está perturbada, meu casamento está perturbado. Se você está com uma vida pautada na palavra de Deus, entra na sua casa, entra na tua empresa, entra no teu escritório, sabe, levante a sua mão, se aproprie do nome de Jesus, sabe, fica de pé para poder guerrear. Não, agora não, mas fica de pé no momento que você estiver guerreando, caminha sobre a tua casa e fala: em nome de Jesus, esta casa pertence à minha família, e a minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu não aceito nenhuma perturbação, eu não aceito nenhuma obra de macumba ou bruxaria, eu não aceito nenhum espírito de morte ou doença, porque em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, e eu dou uma ordem para que toda maldição seja quebrada, todo demônio saia da minha casa, e que se estabeleça um novo tempo sobre o meu lar. Quando você se apropriar do nome do Senhor Jesus, você vai ver um milagre acontecendo na tua vida. Oh meu Deus, tem alguém aqui? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Os discípulos haviam aprendido com Jesus a bater, a buscar. Eles tinham ouvido no meio da multidão: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele fala: tudo que pedirdes em meu nome, é tudo, irmãos, não são algumas coisas. Lógico que você não vai fugir do princípio. Pastor, eu quero tudo, que não quero o princípio. Como eu falei da mulher do outro, do homem da outra, mas é tudo que se estabeleça debaixo de princípios. Reivindique as promessas de Jesus. Sua fé será honrada por Deus. Acredite que o Senhor vai realizar milagres através do poder que está em seu nome. Ele está dizendo: peça, não fique esperando chegar. Lá em Atos 3:1, Pedro e João subiu junto ao templo, a oração, lá em Atos. A gente passou pelo Antigo Testamento, tivemos nos Evangelhos, vamos para Atos. E Pedro e João subiram junto ao templo na hora 9. Era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam, o qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhando para ele, esperando receber alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou.
Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu não tenho, mas tenho. Olha só, Alessandro. Eu não tenho, mas tenho. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Porque eles tinham uma procuração. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma procuração. Eu tenho autoridade em nome de Jesus. E o que eu tenho te dou. Pegue na mão do seu irmão e fala assim: feche teus olhos. Pode fechar teus olhos e fala assim: o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A Bíblia fala que a multidão ficou assombrada. Perguntaram aos apóstolos o que aconteceu. Pedro, ele explica lá em Atos capítulo 3. Pela fé em nome de Jesus, esse homem, versículo 16, esse mesmo nome fortaleceu a este homem. E agora vedes e reconheceis, sim, a fé que veio do meio de Jesus deu saúde plenamente, perfeitamente na presença de todos vós. No capítulo 4, depois de toda aquela confusão por causa da cura de um paralítico, um coxo, eles levaram Pedro e João presos. Eles foram presos por causa do nome de Jesus. Olhe para cá. A gente está encerrando. Aí fala assim, 4:6. Estavam reunidos Anás, sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. E ordenaram a Pedro e a João que fosse trazido à presença deles e começaram a interrogá-lo. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou: autoridades, líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento vós, todo o povo e o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, assim, por intermédio deste nome, é que este homem está aqui diante de vós, plenamente curado. Dê uma salva de palmas e fica de pé no seu lugar.